Os irmãos Enzo Albana, Amaury Gava, do Paraná, e Carlos Almi, direto do Japão, apresentaram na web rádio Estação da Luz o programa Esmiuçando o Texto Desconhecido, Viagem Espírita de 1862 e outras viagens de Kardec. Programa simplesmente imperdível. Mas nós queremos convidar você para nos acompanhar neste programa aqui na página Estação da Luz Espírita, lembrando que a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é reunir aqui trabalhos como esses para divulgar a doutrina, onde você vai encontrar textos, obras da codificação, livros suplementares, palestras, entrevistas e esses programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Portanto, o nosso propósito é divulgar a doutrina. E aí lhe convidamos para mais esse programa simplesmente imperdível. Repetindo, Enzo Albana, Amaury Gava e Carlos Almi apresentaram na Web Rádio Estação da Luz o programa Esmiuçando Textos Desconhecidos, Viagem Espírita de 1862 e outras viagens de Kardec. Está se referindo àquelas pesquisas que Kardec fez à época da codificação. Ele viajava para saber como estavam as coisas, por onde chegava a doutrina. Simplesmente imperdível. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal.
Muito boa noite, meu amigo, minha irmã, meu amigo e minha irmã. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, e a Web Rádio Estação da Luz. Ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, do Movimento Espírita, aqui do Rio Grande do Norte, Paraná, do Rio de Janeiro, de São Paulo, em cima do Evangelho do Japão. Hoje nós estaremos também com o Japão. E agora é o programa do nosso querido Enzo, que vai fazer o programa dialogando com Kardec, esmiuçando os textos desconhecidos, a viagem espírita de 1862 e outras viagens de Kardec. Meu amigo Enzo, muito boa noite. Meu amigo Amaury, muito boa noite. Agora, meu amigo Carlos, eu não vou dar boa noite para você, não. Eu vou dar um bom dia, porque eu sei que aí é 8 horas da noite, então, da manhã, eu não posso dar bom dia para você, por esse sol que deve estar fazendo aí no Japão. Então, meus amigos, comando o programa de vocês, eu estou aqui na assistência e sempre que vou poder estar intervindo e chegando perguntas, eu vou mandando para vocês. Um bom programa, Enzo. O sucesso, felicidade e paz com Jesus, meu querido. Mas o senhor não pensa que vai ficar aí quietinho, sem fazer nada, não, que as suas intervenções são fantásticas. Eu estou aqui de olho, não se preocupe, não. Muito bem, pessoal, vamos dando continuidade aos nossos estudos, né? Eu quero agradecer a presença do nosso querido Amaury, dedicado trabalhador do Movimento Espírita aqui em Cascavel, no Paraná, e o nosso querido irmão, né, de tantas eras, que dessa vez a vida nos colocou um pouquinho separado, né? Nosso querido Carlos Aleme, que mora no Japão, né? Por isso que o nosso mestre de cerimônias se deu um bom dia para ele, né? Que lá agora são 9 horas da manhã, né? Então, Amaury, se apresente. Boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui, principalmente nessa doce tarefa de, primeiro, aprender, né? Segundo, mergulhar nessa atmosfera bacana, trazida pelo Tavares, e esse canal distintamente colocado à disposição do progresso. Para mim é uma alegria, uma satisfação, e, dentre aquilo que for possível, vamos tentar contribuir. Se não contribuir, vamos tentar colocar o pé na frente do Enzo para que ele tropece. Muito bem, meu querido Carlos, né? Amaury, grande abraço, vamos conversar bastante hoje. Meu querido Carlos, né? Se apresente e já entre na tarefa, já entre no serviço. Bom, bom dia, boa noite, boa tarde a todos, né? Estamos aqui no Japão e eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, que Jesus nos envolva, nos proteja e nos guarde de todo o mal. E também gostaria de parabenizar, né, a todos que, principalmente ao Tavares e o Enzio, nessa tarefa, nessa proposta de, através deste bate-papo, podermos a cada dia mais aprender, esclarecer e realmente poder trazer esse conhecimento que Kardec sempre teve esse cuidado, né, com bom senso, e principalmente envolvido de muito sentimento, de muito coração. E aí eu queria iniciar com uma leitura do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 86, intitulado Intentar e Agir. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Paulo, Hebreus 12:13. Comentário do benfeitor. O homem bem-intencionado refletirá intensamente em melhores caminhos, alimentando ideais superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. Convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício,
caso não se ligue à esfera das realidades imediatas na ação reta. É necessário meditar no bem, todavia, é imprescindível executá-lo. A providência divina cerca a estrada das criaturas com um material de edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das veredas direitas, a que Paulo de Tarso se reporta. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável porquanto, em torno de seus caminhos, seguem os que manquejam. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se como podem nas margens do serviço de ordem superior. E de quando em quando se aproximam dos servidores fiéis do Cristo, propondo-lhes medidas e negócios que se lhes ajustem à mentalidade inferior. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhes aos assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases a fim de que não se desviem inteiramente dos divinos desígnios. Aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas, para que as tuas boas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Faze isso por ti, que necessitas de elevação, e por aqueles que ainda te procuram manquejando. Que assim seja. Mauri, você poderia fazer a prece, querido? Mauri, é só liberar o microfone, que a gente vai controlando assim, né? Ok. Trazido pelo Carlos, a palavra interessantíssima, onde é necessário pensar no bem, mas buscarmos o atalho para praticá-lo. E dessa forma, nos unimos em pensamentos, nos unimos com aquilo que temos de melhor, para buscarmos iluminar os próximos passos. Que as bênçãos do Mestre Jesus, nosso guia e modelo, nos oriente, assim como a todos aqueles que nos assistem, protegem e amparam. Que assim seja. Muito bem, deixa só o Tavares ajustar aí. Aqui a gente vai mantendo assim, que é como dá o retorno. Então, quando a gente fala, aí a gente fecha o microfone, abre, né, e vamos fazendo aquele jogo que a gente está acostumado a fazer, né? Eu vou fazer a leitura do texto, pessoal, e vamos comentando, tá? Vamos comentando. E fiquem à vontade, certo? Fiquem à vontade. Tavares está aí na coxia, mas Tavares entra quando ele, né, se sente confortável, ele vai e entra. Tá? Ok, pessoal. Nós estamos estudando, o objetivo do nosso grupo desse momento de estudos aqui, é conhecer certos textos de Kardec que têm uma relevância especial, né, e que são pouco conhecidos. Então, a ideia é justamente essa, dialogando com Allan Kardec, que é o título do livro que nós publicamos, mas com foco no analisando, esmiuçando, conhecendo textos desconhecidos. Então, essa é a ideia. E nós resolvemos começar essa empreitada com esse texto que é fantástico, que ele norteia os passos, as diretrizes essenciais para o que nós conhecemos como movimento espírita e para os espíritas. Eu sempre falo que esse texto ensina o espírita a ser espírita. Ele ensina o espírita a ser espírita na perspectiva de Kardec. E aí, se quiser deixar os três, Tavares, pode deixar.
Tem até melhor, que aí todo mundo fica vendo a gente e tal, né? Fica se iluminando com o reflexo dessas 3 mentes luminosas, né? E aí nós temos uma parte do texto, que é o capítulo 1, né? Que é o capítulo 1, que ele faz o seguinte: em 1861, ele fez algumas viagens, certo? Em 1860 ele já fez algumas viagens, em 1861 ele fez outras viagens, e em 1862 ele faz a maior de todas as viagens. São quase 800 léguas de carruagem. Foram vários dias, né? E aí, o objetivo de Kardec era conhecer o andar, o desenvolvimento da doutrina espírita nessas outras cidades. Então, ele ia, via como estava, passava orientações e observava o que acontecia para ver se realmente o pessoal estava entendendo aquilo que ele estava produzindo. Então, esse era o grande objetivo dele. E aqui, nesse texto, como foi a maior de todas as viagens, ele apresenta, né, em 2 discursos que ele faz, um na cidade de Bordeaux e outro na cidade de Lyon, e principalmente nessas questões preliminares aqui, nessas observações preliminares, porque aqui é uma síntese do que ele encontrou. Tem uma terceira parte no livro, que é o Viagem Espírita de 1862, onde ele responde às principais dúvidas dos espíritas, dos centros espíritas daquela época. E o que é curioso é que são as mesmas hoje. São as mesmas hoje. Isso é bem curioso. Então, nós temos as dúvidas são as mesmas, as respostas já foram dadas. E nós estamos esperando o quê? Certo? Estamos esperando o quê? E aí, esse é um dos objetivos da gente pegar esse texto aqui, e aí, para quem está assistindo pela primeira vez, o nosso bate-papo aqui, né, a gente procura ter essa característica, é uma coisa que eu defendo, essa questão de estar conversando, e entra, e fala, e puxa, concorda, e discorda, né? Aqui ele não tem isso não, porque sabe tudo, não tem nenhum aqui. Nós somos leitores vorazes, a gente lê muito. Agora, saber é outra história, né? E é assim que nós vamos aprendendo uns com os outros, e é assim que Kardec defendia a coisa, né? Nesse diálogo, Kardec, como eminente educador, como excelente filósofo, né, defendia essa dialética, né, das partes comuns e das partes contrárias. E nós estamos numa parte desse primeiro capítulo, que são as observações preliminares, onde ele dá uma geral, e ele fez referência à cidade de Lyon, ele fez a referência à cidade de Saint-Jean-d'Angely, assim é o jeito português, brasileiro, nordestino de falar, não sei se é assim que se pronuncia. Ele faz referência a algumas dessas cidades, e ele vai mostrando o que surpreendia ele, né? E ele vai chegando a conclusões muito interessantes. Ele fala, por exemplo, da quantidade de médios que existiam nos grupos, além dos médios que atuavam sozinhos, que estudavam sozinhos. E ele passa, no livro dos médios, orientações, inclusive para esses médios que atuam mediunicamente sozinhos. É uma coisa que não era muito legal. Ele sempre defendia a ideia de grupo, um grupo harmônico e tal, porque sozinho você não tem quem puxe suas orelhas se você estiver se desviando. E se tem pelo menos 2, um pode puxar a orelha no outro. E aí estamos numa parte do texto que ele falou que começava a desaparecer os médios de efeitos físicos e começava a se consolidar os médios moralistas ou os moralizadores, que são os médios que produzem, isso é uma definição do livro dos médios, que o objetivo, o foco maior das suas comunicações são comunicações de teor moral. Por exemplo, Emmanuel é um espírito que, utilizando-se da mediunidade do Chico, trabalhou muito e com muita excelência os aspectos moralizantes. Então, Chico Xavier na essência... Bom, Chico tem todas as mediunidades que Kardec escreveu, né? Nós temos relatos de todas elas. E, nesse aspecto, é um médium moralizador. E ele é um médium moralizador porque ele era um ser humano moralizado. Não podemos esquecer disso. Não dá para inverter o processo, né, Tavares? Não dá para inverter a coisa.
E aí a gente vai entrar num ponto agora do texto que Kardec vai analisar justamente, né, as conclusões que ele chega, e a primeira frase, né, eu estou usando a tradução do Evandro Noleto Bezerra, é a mesma tradução que o Kardecpédia adotou. Então, quem não tem a obra, é só pegar no Kardecpédia, está lá o texto integral, né, da Viagem Espírita 1862, apesar de que tem a tradução, uma tradução da editora Clarinda, muito boa a tradução, então qualquer uma pode se usar sem problema. E a coisa que mais chama atenção a gente aqui, né, aprendendo com Kardec, tentando entender o pensamento dele, é que ele, em nenhum momento, se coloca como ele sendo responsável pela doutrina. Apesar de que nós sabemos que foi ele que organizou tudo. Por isso ele não é só um codificador. Ele é um dos espíritos que compõem a sinfonia da codificação. Ele era o que estava encarnado. Porque ele deu a assinatura dele na organização das matérias. Ele diz isso. Né? Eu dei uma organização para o conteúdo, mas o conteúdo não é meu. E ele deixa isso muito claro. Então, no início desse parágrafo aqui, quando ele diz assim, conduzindo com as coisas com muita sabedoria, os espíritos quiseram preliminarmente chamar a atenção sobre essa nova ordem de fenômenos e provar a manifestação dos seres do mundo invisível. Isso aqui é muito importante, meninos. Porque é o seguinte, amanhã pela manhã eu tenho uma aula que eu vou ministrar na disciplina de Saúde e Espiritualidade da Fundação, da Fundação Assis Gurgax, que é uma faculdade que tem aqui, que tem um curso de medicina, e aí essa disciplina ela foi implantada primeiro no curso de medicina, e agora esse ano, né, em função do sucesso dela, foi expandida para todos os cursos da área de saúde. Então, amanhã eu tenho a grata satisfação de ser a minha aula. Cada semana, né, é um professor diferente, são módulos. E o módulo que eu vou tratar é saúde, espiritualidade e ciência, né? Possibilidades e evidência. Como é que a gente pode investigar cientificamente a espiritualidade? Existe possibilidade para isso? Já que a ciência e religião fizeram uma certa separação, onde a ciência rejeita a religião e a religião se afasta da ciência? Então, existe possibilidade científica de fazer ligação com elas duas? Olha, como espírita, eu respondo isso muito fácil, que Kardec já disse que o espiritismo é o elo de ligação entre ciência e religião. E aqui, ele coloca ele trata os fenômenos mediúnicos como a própria expressão, como um fenômeno. E a ciência pesquisa fenômenos. E ele, em todo momento, ele bate nessa tecla. A mediunidade, ela ocorre através de fenômenos. Não de coisas extraordinárias, de coisas fantásticas, miraculosas, não. É um fenômeno que tem uma causa, que tem um agente imediato e um agente imediato. Agente imediato, o espírito, agente imediato, o médium. E se isso fica muito claro, eu tenho um objeto de estudo ao qual eu posso aplicar uma metodologia, e aplicando a metodologia, eu posso formar um pensamento científico. Então, isso para Kardec é muito fácil, muito simples, isso está muito claro para ele. E o que ele deixa claro aqui, se a gente pode observar, é que quem faz essa condução são os próprios espíritos. Sabe o que é pior disso, Carlos? Meu querido Amaury? É que nós passamos a acreditar que somos nós os responsáveis pelo desenvolvimento da doutrina. Nós somos responsáveis pela defesa da doutrina. E a gente vai ver mais adiante que a única forma de defender a doutrina é vivendo os seus princípios. Porque quando você vive o princípio... Pode falar. Como fizeram lá os primeiros, na avaliação de Kardec, ele considerava ali na viagem de 1862 que talvez tivesse lá a quantidade de 30 mil adeptos à nova doutrina, né? Entre industriais, entre principalmente o proletariado, as pessoas mais simples,
e que um dia isso seria qualidade, né? Já naquela época, a preocupação primeira, lógico, era vencer as primeiras barreiras da divulgação, né? Tanto que ele fazia essas viagens com esse propósito. Mas já havia preocupação com a qualidade, né? E nós, né, não podemos nem ser um arremedo disso, nem ter a pretensão de achar que estamos aqui para trazer alguma novidade. No máximo que a gente consegue com muito esforço é ser um papagaio, né? Repetir o que já foi falado. Carlos, quer falar alguma coisa? Enzio, se não me engano, se a gente contextualizar isso aqui, me parece que 1862 foi entre o Livro dos Médiuns e o Evangelho, não é isso? Exatamente. A primeira edição do Livro dos Médiuns, que ela é bem menorzinha, é de janeiro de 61, e o Evangelho é de abril de 64. Então, é curioso isso, né? Quando a gente contextualiza, porque Kardec já tinha, né, essa preocupação nessa viagem de como que o pessoal está entendendo o Espiritismo. E ele já tinha dentro dele, vamos dizer assim, a consciência de uma moral, né? Antes de trazer todo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o objetivo da obra é focar na moral, né? Isso é bem curioso, né? Não, e o mais interessante, fazendo aqui um parênteses, não é objeto do nosso estudo, mas já que você levantou essa lebre aí, vamos soltar ela, né? Esse pessoal queria dizer que vamos cozinhar ela, né? Não, vamos soltar essa lebre, que é para todo mundo correr atrás dela. Eu passei a entender, com o passar do tempo, que Kardec não fez nada fora do lugar. A partir dos textos, as vírgulas estão no lugar certo, os pontos estão no lugar certo, né? Os livros foram lançados na hora certa, e quando ele às vezes queria se precipitar, os espíritos não deixavam, né? Só para ter uma ideia, a primeira edição do Livro dos Espíritos era para ter 4 partes. Você pode dizer assim, tá, mas não são 4 partes, e qual é o problema? Não, é porque a primeira edição do Livro dos Espíritos, de 1858, tem 3 partes. 3 partes. Não tem 4, como a que a gente tem hoje. Essa quarta veio depois, né? Então, qual era essa quarta parte? Era a parte experimental. Era a que trataria da parte experimental. Então, ele já lançaria uma obra apresentando a discussão filosófica e a parte experimental. Os espíritos disseram, não é hora. Lança a parte filosófica, que é para chamar a atenção dos pensadores. E o Amaury trouxe uma coisa curiosa, que ele fala assim, os proletariados, né, os trabalhadores, eram atraídos para a doutrina espírita. Só que tem parte aqui no texto que Kardec vai dizer, fazer uma exaltação, e isso merece um comentário, mas eu vou deixar quando a gente estiver no discurso, que aí a gente vai entender por que ele colocou essas coisas. Ele diz assim, em nenhum lugar o espiritismo começou pelas classes com menos formação, com menos estudo. Ela começou sempre pelo pessoal mais estudado. Porém, ele exalta em vários momentos o espiritismo alcançando os mais simples. Aí, eu vou deixar para comentar isso quando a gente chegar no discurso, que ele apresenta isso, para a gente entender, né? Eu já vi até algumas pessoas fazendo críticas, assim, meio injustas, porque ele coloca isso, que o espiritismo, os magistrados, os intelectuais, tal, né? Então, é para a elite, se você não lê o texto todo, né? Você só pegou um pontinho, né? E o Amaury pegou esse pontinho porque na atividade espírita que o Amaury participa, que ele dedica o tempo dele, lida diretamente com as pessoas mais simples. Então, isso pegou o Amaury, foi onde o Amaury chamou a atenção do Amaury, né? E é tudo muito certinho. E aí eu fui me questionando, por que ele lançou o Livro dos Espíritos naquela época? Por que lançou o Livro dos Médiuns em 61? Né? E por que lançou o Evangelho em 64? Eu comecei a investigar. Né? E aonde eu investiguei? Aonde? Evoquei Kardec para perguntar para ele? Não, Revista Espírita. A história do Espiritismo está contada na Revista... Quer dizer, parte da história do Espiritismo está contada na Revista Espírita. E aí você começa o seguinte. Pega a Revista Espírita de 1858. E veja, quantos artigos tem onde Kardec comenta livros, brochuras, né, textos, discursos de padres criticando o espiritismo.
Em 1861 tem o primeiro. Tem o primeiro. Em 1862, eu acho que são 3. Em 1863, até a metade do ano, já tinha uns 7. E todos batiam na mesma tecla. O Espiritismo não tem vinculação com Jesus. É coisa do demônio. Não tem relação com Deus. Eles não acreditam em Deus. Aí Kardec diz assim, mas não é isso. Aí ele tira um mês de férias, entre julho e agosto de 1863, vai para um sítio, é o único momento que ele tira férias, olha as férias da criatura, né? Sozinho, ele não falou para ninguém o que ia fazer, foi lá, se fechou, né? Aí começou a escrever, aí mandou uma carta para a Sociedade Parisiense, o que você acha do que eu estou fazendo? Aí vem a resposta, a obra que você está escrevendo revolucionará os alicerces da fé e tal. Ninguém sabia o que ele estava fazendo. Aí era o endosso de que o que ele estava fazendo era certo. Aí ele volta e lança, em abril de 1864, né, a imitação do Evangelho. E aí não deu muito certo, o editor disse que não ia ser legal, e aí ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, em primeira edição, depois sofre alguns ajustes, como todas as outras sofreram. E a obra é justamente para mostrar isso. O Espiritismo, além de ser fiel a Jesus, é fiel ao que Jesus tem, que é inquestionável, a sua moral. Aí ele acabou com qualquer discussão. Mais curioso ainda, levando em consideração que Kardec começa em 1855 e ele desencarna em 69, né, quando você soma tudo, dá aproximadamente 13 anos. Não, pegando de 1857 a 1869, dá quase 13 anos. O Evangelho foi publicado no meio. 6 anos aqui, o Evangelho, 6 anos para cá. Isso é muito curioso, mas não é por acaso, certo? Não é por acaso. O cuidado que ele tinha em deixar tudo arrumadinho, né? E aí a gente observa, a gente começa pelo estudo teórico, filosófico da doutrina. A gente envereda pelo exercício experimental, né, desse conhecimento que a gente está aprendendo. E aí a gente chega, quando você entende, quando você não tem nenhuma dúvida que a realidade se expandiu para você, e imortalidade é algo tão claro, que não existe dúvida, aí você entra no aspecto moral. Porque aí você tem um fundamento que faz esse aspecto moral ser inabalável, que é o que acontecia com os cristãos primitivos. Por que com nós a coisa não funciona bem direito? Porque a gente já pula para o aspecto moral sem ter o fundamento da imortalidade consolidada. Sem ter o fundamento da comunicabilidade dos espíritos consolidado. Aí, quando você mergulha na moral, faz todo sentido. Por quê? Por que eu tenho que aguentar o Amaury me tirando o juízo o tempo inteiro? Porque eu aprendi. É um companheiro de jornada que está me desafiando a desenvolver virtudes que sem ele eu não conseguiria fazer. Aí eu entendi isso estudando o quê? O Livro dos Espíritos. Porque me traz o princípio da reencarnação, me traz o objetivo da encarnação, me traz como é que eu me relaciono com esses espíritos de outras encarnações da atual. Olha, tudo muito certinho. E ele, nessa viagem aqui, ele está observando tudo o que está acontecendo. É o desenvolvimento do movimento espírita. Ângelo, inclusive a facilidade com que as pessoas aderiam ao espiritismo na época e a facilidade com que se encontravam médiuns para o trabalho, a gente vê Kardec contabilizando 3 médiuns aqui, 2 médiuns ali, uma equipe acolá, assim, com a facilidade, né, com que isso aparecia. E o que mais tocava as pessoas, isso o próprio Kardec escreveu, é que, desde aquele momento, a doutrina se mostrou consoladora. Só por isso. Ela era consoladora e tinha o apelo da manifestação, né? Então, a manifestação dos espíritos era uma coisa comum nessas viagens que ele fazia, era desejada,
era tratada de forma séria. Então, as pessoas viram seriedade, viram honradez naquilo e viram uma coisa assim, consoladora, né? Consoladoramente racional. Não sei se seria mas explicar melhor assim. Essa é a parte que mais nos toca nessa trajetória, nesse período de trajetória ali. Eu gosto de falar assim, a mesma coisa que você falou, é o esclarecimento que consola. É o esclarecimento que consola. E quando ele começa esse parágrafo, falando dessa organização, né, de que os espíritos começaram a chamar a atenção para uma nova ordem de fenômenos. Quais? Os fenômenos envolvendo o mundo espiritual. Ou, como ele chamava, o mundo espírita. Por isso que a discussão kardeciana, ela sempre começa, primeiro, por Deus, que não adianta também acreditar em imortalidade da alma se a gente não acredita em Deus. Seria a mesma coisa, não mudaria. Eu sofro aqui, não faz sentido. Aí eu morro, continuo sofrendo lá, continua sem fazer sentido. E é por isso que, quantos espíritos vêm nas reuniões mediúnicas, o cara tá do outro lado. Será que esse filho de uma mãe tá no mundo espiritual e tá se comportando como se fosse um aqui, que tivesse aqui preso no corpo? Quer dizer, ele tá lá do outro lado, ele tá vendo a vida real e continua vivendo como se estivesse aqui? Quer dizer, a ficha sobre a realidade divina, sobre as leis universais, sobre a harmonia universal, para ele não faz o menor sentido. Certo? Não faz o menor sentido. Por isso que, para nós que somos dialogadores, que lidamos com os espíritos nessa atividade cotidiana, né, da relação com os espíritos, né, ou nas reuniões mediúnicas, ou no nosso dia a dia, né, no questão 459 do Livro dos Espíritos, saber que eu preciso iniciar entendendo a minha relação com Deus e mostrando isso para eles, através dos meus exemplos, olha, o diálogo vai ficar tão fácil, tão tranquilo. E ele me mostra isso aqui. Pessoal, os espíritos estão chamando a atenção para uma nova ordem de fenômenos. E são fenômenos naturais. O doutor Alexander Moreira Almeida, que é coordenador de estudos do Núcleo de Saúde e Espiritualidade da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, que publica os artigos fora do Brasil, em grandes revistas, porque no Brasil a divulgação científica é ainda muito frágil, né, ele chama de natureza expandida. Então, nós temos um modelo de natureza, né, e aí, no pensamento dele, dos estudiosos de espiritualidade, você não está pensando no sobrenatural. Não, você está pensando em algo que é natural. Só que ele está um pouquinho além desse limite da natureza que nós pensamos, certo? Então, seria uma natureza expandida. Carlos, contribua. É interessante isso, porque quando você fala de discutir o espiritismo, começando por Deus, eu me lembro de Emmanuel, né, quando ele vai definir o que é fé, né, a certeza em Deus, né, a fé raciocinada que Kardec tanto esclareceu a todos nós, né, a fé raciocinada através da razão e iluminada pelo coração, que é o que ele vai falar logo em seguida aqui, né, que ele vai falar da parte moral, da parte que é o objetivo, né, Exatamente. O objetivo maior. Então é fabuloso. E a gente vai vendo que tudo vai se encaixando, né? Perfeito. E se deixar, a conversa vai ficar por 5, 6, 7, 8, 10 horas. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia. Ele continua. Excitando a curiosidade. Edson, deixa eu fazer uma. Carlos, não se preocupe, não. Eu só tenho um programa amanhã às 18 horas. Então, estou com essa grade toda livre, viu? Vamos embora. Mas tem as 23 horas. Mas a gente leva para o lanche. Ninguém é o lanche, sabe? Faz um lanchezinho para reforçar que ninguém é de ferro e a gente volta.
ele continua. Excitando a curiosidade, eles, os espíritos, né, os coordenadores da formação da doutrina espírita, né, excitando a curiosidade, eles se dirigiram a todo mundo, ao passo que a filosofia abstrata, apresentada desde o início, não teria sido compreendida senão por pequeno número que dificilmente lhe admitiria a origem. O que ele está falando de filosofia abstrata é justamente os pensadores que vieram desde antes, né, apenas discutindo teoria, sem apresentar fatos concretos. Por que Jesus arrastava multidões? Primeiro, porque ele apresentava fatos concretos da imortalidade. Segundo, que ele dava o exemplo da funcionalidade. Por isso que ele arrastava as multidões. Por isso que as pessoas, mesmo sem encontrar a cura do corpo, o seguiam. E morriam felizes, porque tinham a plena certeza da imortalidade. E ele provou essa imortalidade. Aí a gente vê que quem já tem um entendimento de Deus como grande pai, quando entende a imortalidade, fecha a conta. Você se entrega para o serviço, você não está nem aí, sabe? Se vai morrer, se não vai morrer. Bom, você não se torna imprevidente, porque senão é suicídio. Mas você se entrega para o serviço e para o aprendizado, porque você sabe que está a serviço de algo muito maior. E que às vezes você não tem a mínima ideia, mas sabe que está ali, que está no comando, que está no controle. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas faça-se conforme a sua vontade. Nós sabemos que, ao analisar toda a trajetória do Cristo, são frases que ele diz assim, eu vou dizer para você, quando você estiver na situação, veja como é que se faz. Então, excitando a curiosidade, eles se dirigiram a todo mundo, ao passo que a filosofia abstrata, apresentada desde o início, não teria sido compreendida senão por pequeno número, que dificilmente lhe admitiria a origem. Agindo gradativamente, pouco a pouco, mostraram o que podiam realizar. Entretanto, como as consequências morais, em última análise, eram o seu objetivo essencial. Então, qual é o objetivo essencial da doutrina espírita? A nossa transformação moral. E aí, hoje, no estudo das 18 horas, Tavares, eu acabei lendo o primeiro parágrafo, né, para não deixar dúvida disso aqui, do item 350 do Livro dos Médiuns. E eu deixo novamente semana passada eu falei, falo novamente. Dá uma lida, você só lê o primeiro parágrafo. O item 350 é o último do Livro dos Médiuns, ele está falando sobre as sociedades espíritas. E ele deixa isso muito claro. Não adianta eu me tornar espírita e continuar mão de vaca. Não adianta eu me dizer espírita, ser espírita, fazer palestra, escrever livro, participar de campanha, fazer isso e aquilo outro, né, se eu não me transformo. Quer dizer, se você faz campanha, vai adiantar para quem precisa. Óbvio, então tem que ser feito. Mas não adianta para mim. Não adianta para mim. E isso é textual, isso não é invenção da minha cabeça. Não estou ficando louco. Pode falar, Maria. Esse é o grande objetivo, em qualquer ponto da obra, e em qualquer facilitador que tenha vindo depois de Kardec, né? A gente vê Joana falar isso, a gente vê espíritos iluminados. Não há outro objetivo para tudo isso trazido lá por Jesus, depois Kardec, e depois todos esses iluminados que também não adiantaria virem antes, né, alterar essa ordem, que não é por acaso que está aí. Tudo tem o objetivo de fazer a transformação, né? Ao final de tudo, temos que ser melhores. Se desse para colocar numa fórmula matemática, né, professor? Né? A nossa capacidade de amar ao final da existência teria que ser maior, né, que zero. Porque ao chegarmos, era uma. Adquirimos, aprendemos, e antes de irmos embora, no balanço final, esse saldo tem que ser maior que zero. Temos que ter aprendido, né, o caminho da evolução
E evolução não se mede de outra forma que não seja melhorando a capacidade de compreensão de tudo, do próximo, de nós mesmos. Então, não tem como fazer isso se você não se sensibiliza pelo próximo, se você não se sensibiliza pela sua própria evolução, né? Se você não se toca de que essa transformação é que vai promover a evolução, para não chegar ao final e não ter se prestado a nada, né? Deixa eu só participar um pouquinho. Acho que o exemplo claro está lá no capítulo, acho que é 17, se não me falha a memória, ou é o 16, se reconhece o verdadeiro espírito pela transformação moral e pelo esforço que faz. O próprio Kardec porque quando ele adentrou de uma forma ou de outra, ele entrou como um cético, como um duvidador, né? E teve essa reforma. Com certeza, mais do que ninguém, os ensinamentos que o próprio Kardec teve para ele também esse mesmo condão de modificá-lo, né? Nesse tempo que ele esteve, com certeza, essa transformação, ele, vamos dizer assim, seja a mais visceral de todas as transformações que teve nos primeiros tempos do Espiritismo. Então, a gente tem que ver também Kardec, lógico, toda a possibilidade moral, ética, intelectual do grande codificador, não é só nessa vida, é em outras, mas também, a nível daquela vida, ele acha que também é um exemplo dessa prática que vocês acabaram de colocar. Não é isso, Carlos? Perfeito. E aí a gente lembra quando Kardec fala que uma frase que vamos, ele até diz que é um divisor de águas, né? Não sei se é bem assim, mas que é fora da caridade não há salvação. E se eu não me engano, porque eu li essa obra quando eu era adolescente, e, se eu não me engano, um dos discursos ele vai falar sobre isso. Ele vai fazer ele até substitui a palavra fora da caridade não há salvação por verdadeiros espíritas. Então ele coloca assim, fora da caridade não há verdadeiros espíritas, né? Trazendo a finalidade do espiritismo e o dever que ele nos impõe, que a gente não pode esquecer disso, né? Que é o que o Amaury tocou, né, de uma forma brilhante, né? Se a gente não se sensibiliza, que é o que? É a ação, é o agir, é o realizar, são as obras, né? Então, é fabuloso tudo isso, né? Como, mais uma vez eu falo, como tudo vai se encaixando, né? E essa compreensão é muito importante para todos nós, esse conhecimento, e, acima de tudo, as nossas obras, né? Tá sem áudio, Endio. Legal. Contando um caso prático, né? Como é que tudo isso funciona na prática, né? E você falando, eu lembrei de uma situação, né? Nós tivemos uma companheira que ela, na encarnação anterior, tinha sido a avó dela, certo? E ela tinha vindo de um outro país. Então, aproveitando, estou aqui com você que é do Japão, então vamos imaginar, vou aqui fazer como André Luiz, vou inverter aqui as histórias, né? Para não deixar tão, né? Então, vamos imaginar que na última encarnação ela fosse japonesa, e como aconteceu a imigração para o Brasil, ela veio, né? Por exemplo, né? Que vieram muitos alemães, muitos italianos, né? Gava é de que origem? É origem italiana. Italiana. A Lene é italiana, então, quer dizer, é como se você tivesse seu avô, né? Como se o Amaury tivesse sido o avô dele, né? Tutti buona gente. Né? Tinha uma amiga italiana lá no Rio Grande do Sul que disse assim, italiani tutti buona gente, alemão tutti ladro. E aí ela veio para o Brasil, né? E ela tinha lembranças do idioma, gostava muito daquele país e, né, obviamente assim, não, é porque é minha origem familiar, o nome e tal, por isso que eu tenho essas vinculações. Começou a conhecer o espiritismo e, estudando o espiritismo, acabou descobrindo, né, em função de obsessor, de comunicação mediúnica, que ela tinha sido a avó dela. E eu lembro que uma vez eu estava junto com o pai dela, né, a gente estava assim conversando, e ela disse assim, porque ela começou a cortar o cabelo do pai. Né? Começou a cortar o cabelo do pai. E aí ela disse assim, pai, quem é que cortava seu cabelo quando você era criança? Não, quem cortava era a minha mãe.
né? E você corta igualzinho ela. Você fez me lembrar da minha mãe, que você corta igualzinho ela cortava, né? E aquilo, aí eu lembro que ela, assim, os olhos encheram d'água, aquela coisa toda, né? E aconteceu que a esposa de um tio dela, aí vamos lá, tio dela, então tinha sido filho dela no anterior, né? E aquela que era tia tinha sido nora, né? Morreu, desencarnou, e ela ficou muito mal. Muito mal. Porque aí essa tia morava numa outra cidade, eventualmente ela ia lá, visitava a tia, e ela ficou muito mal porque a tia estava doente e ela não tinha feito nada para ajudar a tia, né? Para ajudar a tia. E ela dizia, mas Enzo, eu não fiz nada, ela morreu, tinha que ter feito, tinha que ter ido lá, tinha que ter dado assistência e tal, e não sei o quê. E aí eu lembro que um dos médiums do grupo lá disse assim, olha, mas isso no dia que a tia dela tinha morrido na noite anterior, isso no dia seguinte, a gente tudo conversando ali, consolando e tal, né? E ela disse assim, olha, mas foi... Bom, você foi a sua avó, né? A sua mãe, que seria a sua bisavó, tá lá com ela. Foi quem veio recebê-la. E tem vários, como eu falei, descendência japonesa, tem vários japoneses lá, que estão cuidando dela. E ela está dizendo o seguinte, que você está sentindo essa culpa de não ter acompanhado, porque ela foi sua irmã mais velha, e quando você veio embora desse país para o Brasil, você queria trazer ela e não podia trazer. E você ficou sentindo muita culpa de ter deixado ela lá. E agora, quando ela vai embora, né, quer dizer, há um afastamento fisiológico, essa sensação voltou. Olha, quando contou a história, né, foi como se fizesse assim, na cabeça e no coração dela, fez assim, buf. Porque os sentimentos afloraram e ela pôde organizar os sentimentos. Então, primeiro, uma consciência de toda uma ordem, que nada acontece por acaso. Segundo, o entendimento de imortalidade da alma e de reencarnação, num processo muito lúcido, muito claro, muito objetivo. Sem aquelas firulas, aquelas fantasias que as pessoas geralmente contam para vender o peixe da ideia. É assim que Kardec trabalha. Então, enquanto esclarece, consola. Enquanto consola, esclarece. E é isso que Kardec diz. Por isso que ele não dissocia o aspecto moral de nenhum aspecto, nem o científico, nem o filosófico. Na verdade, para Kardec, a consequência natural do aspecto moral e científico é a transformação moral. É o que a gente chama hoje de evangelização. Meu amigo, uma mensagem aí do plano superior para você ler, seu Enzo. Seu Wilvio é o pai, né? Seu Wilvio Aleme é o pai do Carlos, né? Então ele está aqui conferindo ver se o filho está se comportando. Amigo Tavares, por gentileza, diga a esses queridos meninos que se nós conseguirmos, no balanço final, como comentou a Mauri, atingirmos a tolerância, a paciência, a compreensão, já está ótimo. Eu estou tentando chegar na Tole. Eu estou tentando nessa, ver se eu consigo a Tole. A Arância, vamos ver se depois vem. E olha que ferramenta para isso, né, seu Wilvio? A gente tem uma que, inclusive, está todo dia batendo a nossa porta, né, que é a necessidade de pagar boleto. Você vê, por conta da necessidade do Vilmetal, a gente tem que desenvolver necessariamente tolerância, paciência e perseverança. Ou quem é que não se enxerga fazendo isso quando vai atuar na sua profissão? Né? Tem que tolerar o chefe, tem que ter paciência com o empregado, tem que perseverar se você é um vendedor viajante. Então, que dispositivo belíssimo que a divindade nos dá, que é a necessidade dessa organização social, de termos que cumprir aí os nossos compromissos, os mais básicos, e a gente tem um elemento pedagógico maravilhoso, né, dos mais eficientes, né? Ou será que
o Carlos, quando tem que né, ir atrás do seu vil metal, né, vamos agora, já podemos falar, do seu abençoado metal, para prover as suas necessidades. Não tem que colocar isso em prática, em doses homeopáticas o dia inteiro. Né, Carlos? São oportunidades diárias, né? E constantes, né? Que Deus nos coloca. E é muito bacana você falar isso, porque quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a desenvolver, né? Realmente aquilo que é necessário para que a gente possa entrar a cada dia mais realmente nesse caminho, né? Nesse caminho da evolução, porque a gente está nesse processo. Então, e são essas circunstâncias diárias que vão nos convidando, né? Vão nos convidando à paciência, a exercitar paciência, a exercitar a tolerância, né? A empatia, que é tão importante hoje em dia, né? A gente se colocar no lugar do outro, porque cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua dificuldade. Aquilo que muitas vezes é muito simples para o Amaury, pode não ser para o Enzio, né? Pode não ser para o Tavares, pode não ser para mim. E aí a gente começa a desenvolver algo que eu acho imprescindível para nós, que é essa empatia, né? É se colocar na posição do outro. Isso é algo que Kardec vai falar também mais lá na frente sobre isso, né? Sobre esse aspecto moral. Ele vai detalhar o que é essa moral no primeiro discurso dele aí. O Enzo sabe disso aí, com mais detalhes do que eu, né? Mas eu acho que vale a pena continuar o texto aí, porque parece que ele vai falar de alguma coisa aí sobre a constituição mais sólida da ciência espírita, e acho que o Enzo é uma ótima pessoa para falar sobre isso, né? Enzo, antes disso aí, que eu sei que é muito importante, você tem paciência, meu amigo? Meu amigo Enzo, minha amiga Mauri, meu amigo Carlos, são pessoas pacientes? Tem uma amiga nossa aqui que há uns 10 anos atrás, em dezembro, ela pediu paciência. Ela disse, próximo ano eu queria trabalhar a paciência. E ela chegou para mim mais ou menos em março, assim, meu amigo Tavares, em janeiro, minha irmã ficou doente e pediu para tomar conta do sobrinho, um menininhozinho de 3 anos. Seu Tavares, ele não era o diabo não, mas era o primeiro secretário, porque o menino danado. E eu fiquei agoniada com aquele menino. E eu comecei a me desesperar. E logo esse ano que eu pedi para trabalhar a paciência, eu me arranjo um cabelo desse. E fiquei agoniada até que um dia, parece que um espírito superior soprou assim, olha, foi que nós arranjamos de melhor para você. Você pediu para testar a paciência. E o remédio foi esse, se você quiser tira. Aí foi quando ela caiu a ficha e ele começou a ver o menino. Então, quer dizer, eu já chamava o bichinho de paciência. Paciência, vem cá. Mas vamos pro texto. É por isso que eu não peço mais nada. Senhor, me dá serenidade, o Senhor toma conta. O Senhor toma conta. Bom, o texto continua. Entretanto, como as consequências morais, em última análise, eram o seu objetivo essencial, assumiram o tom grave quando julgaram suficiente o número de pessoas dispostas a ouvi-los, pouco se inquietando com os recalcitrantes. Isso quer dizer, olha a lição que Kardec está nos passando. E tem um detalhe, isso aqui, pessoal, não tem comunicação na Revista Espírita dizendo isso aqui para Kardec, não. Isso aqui são as observações de Kardec, é ele que percebeu isso aqui. Então, ele está me dizendo, olha, quando chamaram atenção com as mesas girantes, com os fenômenos todos, que tinha gente prestando atenção, aí eles começaram o processo de moralização. Primeiro, deram chocolate, deram a balinha, o confeito, deram o docinho, deram o pudim, aí depois era assim, sofre, então a questão chamada 964, você tem que aprender a fazer dieta. Você vai ter que aprender a fazer dieta, que senão você vai se ferrar. Bom, até hoje a gente está fugindo dessa parte, a gente quer os fenômenos. Né? E continuamos buscando os fenômenos para resolver os problemas. E aí, isso fica a lição para a gente de que façamos o que temos que fazer, preparemos os nossos estudos, as nossas palestras, os nossos exemplos,
da melhor forma para quem quer ver e quem quer aprender. Quem não quer, vai ter o seu horário, vai ter o seu momento, naquele outro vai ter outra pessoa para ser o instrumento de iluminação. Eu não tenho o que fazer esperando resultado. Eu sou só, eu, a Mauri, Carlos, o Tavares e todos que estão nos acompanhando, nós somos só os semeadores. O jardineiro é Jesus. E aí ele, quando a ciência espírita estiver solidamente constituída, não estava ainda não? Não, porque a ciência espírita, ela estava, Kardec ainda estava organizando e delimitando os seus parâmetros, os seus princípios. Tá? Então, ela estava ainda em construção. Nós já colocamos aqui, por exemplo, um dos princípios essenciais da ciência espírita é toda comunicação mediúnica tem que passar pela análise. Isso é princípio de ciência espírita. Quem diz o contrário, aí ele fala à frente. É simplesmente um sistemático. O que é um sistemático? É alguém que cria um sistema. O que é um sistema nesse texto? É uma teoria, é uma explicação. E nesse caso, eu não preciso analisar porque eu sei que o espírito é superior. Ele já me deu provas disso. Pronto, você usou o seu parâmetro é esse. Só que esse não é o parâmetro da ciência espírita, esse é o parâmetro de Enzio. Então, não é espiritismo, é enziísmo, baseado nos sistemas pensados por Enzio. Enzio é um pseudo-sábio. E ele diz, quando a ciência espírita estiver solidamente constituída, aí a próxima frase é pesada, sabe? É doída. Quando houver sido completada e escoimada, escoimada a palavra, o verbo escorrer, certo? O arroz foi escoimado e está pronto para ser refogado. E completada e escoimada de toda ideia sistemática e errônea, por exemplo, nós já conversamos aqui, e já conversamos no nosso grupo de estudo. É errado fazer evocação? Bom, surgiu no nosso meio uma ideia de que isso é verdade. É uma tese, é um sistema, usando a palavra de Kardec, que é verdadeiro e deve ser praticado sob pena de exclusão, de expulsão. E se você questionar isso, você já está em todos os livros de obsessão de todos os centros espíritas, se você defender que tem que fazer evocação. Então, isso é um sistema pessoal que virou regra geral. Tem motivo para isso? Tem. Bom motivo? Bom motivo. Porém, fere os princípios da ciência espírita. Porque Kardec deixa muito claro em O Livro dos Médiuns, no capítulo 25 das evocações, que o único erro que existe existem comunicações espontâneas, existem evocações. O único erro que existe é você escolher um e excluir a outra. Então, você só de teimoso, assim, japonês, cabeçudo, teimoso, sangue de italiano e mineirinho na cabeça, né? Bicho teimoso, assim, pois eu agora só vou fazer evocação. Não quero saber mais de comunicação espontânea, deixa os outros fazer. Fizeram só comunicação espontânea, olha aí a bagunça que tá. Pois eu vou só fazer evocação. É um sistema pessoal, é uma teoria pessoal que ele adota, dizendo, entendendo que acha que está certo. Só que isso é um sistema e um erro. O certo é não excluir nenhuma das duas. Aprender a lidar com as comunicações espontâneas, aprender a lidar com as evocações. Por isso ele escreve 2 capítulos das evocações, perguntas que se podem fazer aos espíritos. Está ali explicando todos os parâmetros. Então você faz errado se quiser, mas que a orientação de fazer certo está ali. E a pessoa, qualquer um que diga que é errado, que é pecado, que vai isso, é porque não estudou Allan Kardec, estudou outras coisas, mas não Kardec. Isso quer dizer que só os princípios que Kardec colocou aqui são os únicos que são verdadeiros, não pode entrar mais nenhum? Pode. Item 55 do capítulo 1 do livro A Gênese, Caráter da Revelação Espírita. Quando a ciência demonstrar, através de fortes evidências, não é só por causa de uma opinião de um cientista que chegou e descobriu algo, pronto, agora, não, essa é a opinião de um cientista. A ciência, quando a gente fala na ciência, nós estamos falando na maioria do conjunto dos pensadores daquela área. Então, existe um consenso entre a maioria, que eles apresentarem um ponto.
que possa acrescentar algo aos princípios doutrinários, sem deturpar a sua base, esse tem que ser aceito. E se por acaso a ciência mostrar que o espiritismo está errado num ponto, a gente risca aquele ponto e traz o ponto que a ciência está mostrando. Até o momento, nenhuma ciência, nenhuma, mostrou um ponto errado. E mesmo aquele que a ciência oficial ainda não concorda, ela não consegue dizer que não é. Ela não concorda. Por exemplo, a ciência oficial não aceita espírito. Mas a ciência não diz que não existe. Cientistas dizem que não existe, mas a ciência oficial não diz que não existe. Até agora não se provou. É uma hipótese. É uma hipótese. Né? Kardec explicou celular. Mas isso não existia na época. Existia telefone de Grambel. Existia o telégrafo. E ele usa o telégrafo como exemplo algumas vezes. Então, como é que eu posso trazer celular para dentro da doutrina? Mas, Enzio, se trazer celular para dentro da doutrina, o que é que tem a ver? Vocês têm ideia de quanto o comportamento moral das pessoas mudou por causa da facilidade de comunicação? Então, hoje nós temos aspectos sociais das relações humanas que na época de Kardec não existiam. E são elementos novos, essenciais, que podem contribuir para acrescentar elementos doutrinários dentro dos aspectos previstos na lei de sociedade. Com fundamento lógico, racional. Isso é a construção e a continuidade no aspecto progressivo da ciência espírita. Olha o que ele fala. Quando a ciência espírita estiver solidamente constituída, as suas bases estão consolidadas, estarão consolidadas. Quando houver sido completada e escoimada e escorrida, né, de toda a ideia sistemática e errônea, que cai diariamente ante um exame sério, eles se ocuparão de sua implantação universal, empregando meios poderosos. Quem é que vai disseminar a doutrina espírita pelo mundo? Não são os espíritas, são os espíritos. Usando o exemplo dos espíritas. Porque se palestra convencesse, pessoal, o planeta, 90% do planeta já era espírita, porque, olha, 90% não, é muita gente. Vou colocar 60%. Porque Divaldo já falou em quase todos os planetas desse país. Com palestras excelentes. Inclusive no mundo árabe, né? Inclusive no mundo árabe. Não, e quantas palestras do Divaldo nós já ouvimos? E não são as palestras do Divaldo que nos convertem. É o exemplo que ele dá na prática da caridade, no exercício da mediunidade, que serve de referência para a gente. Enzio, desculpa interromper. Nada, não. Eu tô pensando aqui agora naquele companheiro que está agora nos ouvindo, né? E ele fica pensando assim, mas o que eu preciso fazer, então? Todo aquele que quiser salvar-se, tome a sua cruz e siga-me. Sério? E eu vou ter que ser pregada nela? E no final de tudo, pregada nela? E pregada por pessoas que muitas vezes te aplaudiram, sabe? E você vai olhar para elas, não está seguindo Jesus, né, guia e modelo? Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. O que nós temos que fazer? Viver o evangelho dentro da forma que nós possamos. E é isso que Kardec vai discutir nos discursos. Mostrar que ele viu isso acontecer. E aí tem um ponto importante, né? Desculpa, eu fui convidado aqui, já estou querendo tomar conta do negócio, né? Me perdoe. Mas essa é a ideia. Se não fizer isso, eu não convido mais.
Mas entra um ponto importante que Tavares perguntou para nós quatro, que aliás, para todos nós aqui, né? Se a gente tem paciência. Porque o ouvinte pode estar pensando, eu preciso ser paciente, eu tenho que ter a paciência. E eu acho que no nível que nós estamos, eu acho não, né? Kardec nos ensina, né? Essa é a verdade. Que no nível que nós estamos não é uma questão de ter paciência, mas o esforço para conquistar a paciência. Porque talvez a gente não consiga isso ainda nessa encarnação, né? Talvez a gente não consiga ainda ser tolerante, mas o verdadeiro espírita como aquele que se esforça para domar essas más tendências. Seria isso que a gente poderia trazer aqui para o pessoal? Com certeza. E eu até faço uma pergunta para você. Precisa de muito esforço? Os espíritos nos ensinam que um pouquinho de esforço. O Tavares já trouxe ali. Porque, às vezes, a gente quer já achar que, por exemplo, se tem o caso do Divaldo, né, o caso do Chico, eu cito bastante, que para mim são referências na mediunidade. Eu, como médium, são referências para mim. Eu posso, às vezes, não concordar com certas atitudes do Divaldo, com certas falas do Chico, que é difícil, mas não estou dando aqui como exemplo, mas a atitude mediúnica deles é inquestionável, assim, no exemplo de mesmo em momentos difíceis, mesmo no enfrentamento de obsessões, né, no enfrentamento das críticas, então, para nós é exemplo. E, às vezes, eu acho que não tem como eu fazer nada, porque eu não sou como eles. Só que aquele que você falou, eles chegaram lá em função do esforço que eles fizeram em se domar as más inclinações, como está no Evangelho, para mostrar para mim que eu tenho que começar. Você já imaginou se o Tavares só resolvesse implantar a Estação da Luz quando ele tivesse, assim, tipo uma estrutura como a da Jovem Pan? Antena 1, que tem no mundo inteiro. Imaginou? Não ia sair nunca. Mas quem disse que não vai chegar a isso? Mas para chegar a isso, olha o esforço que, quando eu falo Tavares, estenda toda a equipe da Web Rádio Estação da Luz. E a vocês também, viu? Eu tenho um amigo pastor da Assembleia de Deus e ele fala uma coisa muito interessante. Ele disse, eu não concordo com nada de Chico. Eu sou seu amigo, Tavares, você sabe muito bem que eu não concordo. Mas Chico é um homem de bem. Eu posso não concordar com nada do que ele diz, mas a obra que ele faz, eu não posso dizer que não seja de um homem de bem. O exemplo moral dele, ele usou um termo, não foi exemplo, ele usou um outro termo lá, moral. Eu não posso, a não ser que esteja negando tudo que eu li na Bíblia, né? Ele é um homem de bem. Posso não concordar. E eu me lembrei muito de Voltaire. Você agora volteriou. Bom, para finalizar o nosso parágrafo, e aí a gente vai para as perguntas, né? Porque ele fala desse objetivo moral da doutrina que eles foram conduzindo, né? E ele diz assim, quando se tirar todos esses sistemas equivocados, e aí por isso, Carlos, que aquele seu pensamento de por que o Evangelho chegou naquele momento, né? Justamente porque Kardec começa a ver, primeiro, essa crítica exacerbada sobre a doutrina, e segundo, um exacerbamento da mediunidade só como ciência, ou só como isso, e se perdendo o aspecto moral, que é, de fato, o objetivo, que para ele era muito claro. Então, veja, ele não desvincula filosofia de ciência de moral. É tanto que ele citou os três aqui, na metade desse parágrafo aqui. E quem está conduzindo tudo isso? São os espíritos. E ele é só o organizador das ideias dos espíritos. E ele finaliza esse parágrafo dizendo, enquanto os espíritos esperam que nós estejamos aptos a absorver esse ensinamento moral de uma forma mais clara, mais lúcida, né? Enquanto esperam, semeiam a ideia pelo mundo inteiro. Quem? Os espíritos. A fim de que, chegando o momento, ela já encontre balizas por toda parte. Então,
os espíritos haverão de remover todos os entraves, porquanto, contra eles e contra a vontade de Deus, o que poderiam representar os obstáculos humanos? E aí surge uma pergunta que eu vou deixar para a gente pensar nisso, porque ele discute isso assim implicitamente. O que deu errado? Não era para chegar agora, no momento desse de pandemia, e nós já estarmos espiritualizados? O que aconteceu? Kardec errou? Não. Ele acertou em cheio. Mas isso a gente vai ver na sequência. Meu querido Travares, hoje eu trouxe 2 companheiros para responder as perguntas, que eu estou cansado. Muito bem, meu amigo. Nós temos aqui perguntas dessa semana, pergunta da semana passada. A gente vai começar com as dessa semana. E eu achei aqui muito interessante, essa é a primeira que chegou aqui, logo cedinho. Veja aí, meu querido. Amaury, você lê, e o Enzo e o menino Carlos comentem, e você também, por favor. Pois não. Nessas viagens de Kardec, tem alguma foto pitoresca que aconteceu com Kardec? É o Lourenço Silva, de Entre Rios, no Passo Fundo. Eu acho que deve ser fato, né? Foto não é fato. Fato pitoresco. Algum fato. Não me ocorre aqui. Tem. Mas tem uma porção deles. E eu vou deixar para o discurso, porque ele traz isso. E mais à frente aqui, se nós observarmos com atenção, essas descobertas que ele está fazendo são fatos pitorescos. São coisas que para ele chamou muito a atenção. Só que ele não colocou de uma forma a dar ênfase a este ou aquele fato. E quando precisava, como ele falou dos médiuns, né? Na cidade tal tem uma médium que não sabe nada de pintura e está fazendo quadros excelentes. Encontrei um médium que não sabe ler e escrever e está dando comunicação top, psicografando. Mas tem algumas coisas mais que a gente vai ver na sequência, viu? Ou aquele fato lá do avô chamando a atenção do netinho, porque ele estava parando pelo caminho para conversar bobagens com não sei quem, né? E impressionou o menino, né, com o fato. Como é que ele sabia disso? Né? O avô desencarnado. E imaginar que hoje a gente perdeu esse referencial, né? Então, os nossos queridos desencarnam e nós espíritas, né, acreditamos que pronto, morreu. Quer dizer, morreu, né? Mas acreditamos que acabou a relação, que acabou. Não posso mais ter contato com eles. Isso para Kardec é inaceitável. Só que nós perdemos nós não aprendemos como fazer isso de modo a termos segurança para que se o peão chegar e diga que é meu avô, e na verdade não é. Né? É o Zequinha da esquina querendo me enganar. Mas Kardec deu todos os parâmetros, sabe, Tavares? Amaury e Carlos, que já estudou com a gente nos Esmiuçando da Mediunidade, ele deixou todos os parâmetros de se engana quem quer. Se ilude quem quer ser iludido. Porque mesmo quando você começa a cair, se você usar, por exemplo, aquele critério que eu falei da ANAS das comunicações, você engole se quiser. Porque o Tavares, cara assim, brincalhão, resolve fazer uma pegadinha com a gente. Aí pega uma pimenta, faz uma maquiagem na pimenta, disfarça ela de morango. Né? E, está com uma torta de chocolate, com cobertura de chocolate amargo, né? E tem mais esse moranguinho, esses pedacinhos de morango aqui por cima, pra você, maravilha. Você vai começar a comer a torta acreditando que é morango. Mas, meu amigo, na primeira mordida do morango, você vai continuar acreditando que é morango se você quiser. Mas na hora que começar a arder, pior que tem gente que só de birra, morrendo, enganado, e não desce do cavalo.
é verdade, é morango. Infeliz das costas oca. Isso é uma expressão da minha terra aí, que o Tavares sabe o que é. Infeliz das costas oca, né? É uma pessoa do bem, viu? Esse infeliz das costas oca, uma pessoa assim maravilhosa, sabe? Quase fina. É um tongo trilegal. Então, quer dizer, você começa, você entra acreditando, mas chega uma hora que não tem como continuar. Só se você quiser. Né? Só se você quiser. Traz a próxima aí para a gente... Vou pedir a Carlos para ler, mas eu só queria fazer um adendo. No final do livro dos médiuns, tem as dissertações espíritas e tem as comunicações apócrifas. Ele, inclusive, dá um exemplo de como é uma, inclusive tem uma de Napoleão, tem uma de Jesus. Então, quer dizer, a gente só erra mesmo se a gente quiser muito. Mas, ô Carlos, por favor, leia aí a pergunta, por gentileza. Quais os objetivos dessas viagens de Kardec, né? E se foram atingidos esses objetivos no final? Acho que o Enzo já comentou sobre isso, né? Eu acho que já. Já ele deixa... Só esse texto introdutório já mostra que ele ficou muito feliz. Na verdade, tem um exercício que a gente faz, é tentar ler com o autor. Né? E quando a gente tenta ler com o autor, você começa a perceber quando ele está triste, quando ele está feliz. Principalmente quando ele está relatando fatos, não é um livro de ficção, mas ele está relatando acontecimentos. E é perceptível a empolgação, a felicidade, a alegria de Kardec, a satisfação de estar escrevendo esse texto. Então, os objetivos, bom, nós já comentamos no decorrer da fala, a gente tem falado, e vamos falar mais ainda, à medida que for lendo do texto, né? Principalmente quando ele enfoca muito esse aspecto moral, que deixa ele mais feliz é isso, é ele ver o aspecto moral alcançando todas as pessoas que chegavam ao Espiritismo, que o Espiritismo chegava nelas. Fazendo o adiantamento daquilo que a gente comentou antes, entre as classes. Né? Se o Espiritismo começou a ser estudado e começou a ser construído a partir das classes mais intelectualizadas, mas o seu desenvolvimento moral, ele se dá no lastro mais das classes mais baixas. Isso é algo que isso o deixa muito feliz e surpreendido ao mesmo tempo. O Enzo, e não é aquela felicidade de, estou vendo a minha doutrina, né? Ele mesmo mostra aqui uma atitude de humildade nesse último parágrafo que você leu, dizendo que tudo acontece pelos espíritos, né? A revelação toda pelos espíritos, mas sim como uma figura, ele já com consciência de uma figura de que ele é um instrumento, né? Um instrumento para que isso se divulgue. Então, é a felicidade do dever cumprido para com o Pai, né? O sentimento, eu acredito que o sentimento dele é esse, pelo que ele expressa aqui, né? Que é o que a gente procura fazer aqui no exercício pessoal de humildade, entendendo que nós aqui estamos, como a Mauri falou naquela hora, sendo só um papagaio repetindo aquilo que Kardec, porque é a ideia que ele está discutindo, que é importante, por acreditarmos que a ideia que ele organiza é o próprio pensamento do Cristo trazido para o nosso tempo. Né? Que aí não é meu, o mérito não é meu, não é do Amauri, não é do Carlos, não é do Tavares. Tudo isso aqui acontece e atinge os nossos corações porque Kardec organizou essa ideia. Né? E a conclusão desse trabalho de Kardec, podemos atribuir ou mensurar toda vez que a gente se olha no espelho e se sente um pouquinho menos canalha, né? Um pouquinho transformado, que é o grande objetivo da doutrina. Italiane, vê lá, meu querido Tavares. Por que te espantas? Lyon é a cidade dos mártires. A fé ali ainda é viva. Ela dará apóstolos ao espiritismo. Se Paris é a cabeça, Lyon é o coração. Está no prefácio, né? Qual a razão dessa afirmativa de Kardec?
Qual a razão dessa afirmativa de Allan Kardec, contida nessa sentença? Maria das Dores Fonseca, Baronesa, Santa Luzia, Minas Gerais. Minha querida Maria das Dores, a sua pergunta é fantástica. E eu acho que tem muita gente que não vai gostar da resposta, porque eu sempre brinco. Por que as pessoas, quando veem que tem medo, que vem uma barata, querem matar ela, certo? É porque a barata, sendo tão inofensiva, ela por ela mesma, eu morro de medo daquilo. Eu não tenho problema, mas no exemplo quem tem. Então, para que ninguém veja que eu tenho medo de algo tecnicamente insignificante, eu prefiro destruir a coisa. Então, na hora que aparece uma baratinha para mostrar o medo das pessoas, as pessoas ficam indignadas com a barata porque ela está indiretamente mostrando a minha fragilidade. E quando você traz uma questão dessa, você me possibilita a buscar. Porque tem muita gente que diz assim, mas quando Jesus estava encarnado, as pessoas estavam do lado de Jesus, era fácil. E depois? E os mártires? Não tinha Jesus. Mas tinha os apóstolos. E depois que os apóstolos morreram, que não tinha mais ninguém que viveu com Jesus. O que fazia as pessoas serem mártires? Era uma fé viva. Que não tinha pessoas ali, eu vivi com Cristo. É porque a mensagem ainda estava viva no coração daquelas pessoas que continuavam. Jesus vivia no coração delas. E quando Kardec fala de os mártires de Lyon, eu vou sugerir o seguinte. Vai no Google e digita isso, Mártires de Lyon. Mártires de Lyon. Eu lembro que eu li certa feita um texto do Henrico Baldovino, que foi publicado na revista Momento Espírita, que ele faz uma análise justamente dessa circunstância dos mártires de Lyon. Inclusive, são dois textos. Se colocar lá no Momento Espírita, alguma coisa assim, e se colocar Mártires de Lyon, Henrico Baldovino, Momento Espírita, já vai aparecer no Google, são 2 artigos. O que aconteceu? No início da expansão do cristianismo, as chamadas Gálias eram 3 territórios, divididos entre seus povos, e uma dessas regiões era chamada de Gália Lugnudense. Lugnudense. E nessa região da Europa, é um dos primeiros lugares onde acontece a formação de grupos cristãos. Isso pós-expansão de Paulo, certo? Em 177, foi uma perseguição aos cristãos de Lugdunum, na Gália Romana, atual Lyon, França, durante o reinado de Marco Aurélio, entre 161 e 180. E não teve só um, mas esse de 177 foi muito famoso. E ele é tão relevante, que, para mim, um dos 5 livros mais importantes pós-Kardec, que são os romances de Emmanuel, um desses 5 livros, que é o livro Ave Cristo, conta parte dessa história. Então, Kardec não tinha o Ave Cristo, ele não tinha esse romance. Mas a história de Lyon já tinha encravado na sua história do imaginário psicológico, ou como Jung chamava, no arquétipo, no inconsciente coletivo daquela região, um histórico de martírios de cristãos. E isso foi referência para a continuidade e a formação do cristianismo pós. Então, quando Kardec faz referência aos mártires de Lyon, ele está chamando a atenção que aquela é uma região onde a semente do evangelho sempre esteve firme e as pessoas ali sempre buscaram o sentido moral dos ensinos do Cristo. É isso que ele está resgatando e é isso que está acontecendo. O próprio Leon Denis, o próprio Kardec nasce em Lyon. Leon Denis é de outra cidade. O próprio Kardec nasce em Lyon. Então, quando ele faz essa referência, ele está buscando esse referencial histórico, e quando a gente lê o discurso de Lyon, você vai ver que ele não está jogando confetes na cidade. Era, de fato, isso. Tanto que ele vai dizer que é um dos lugares onde... Leon Denis nasceu em Tours. É um dos lugares onde o aspecto moral do espiritismo é mais vivo.
Então, é por isso que ele está fazendo essa referência. E aí, por que eu disse que isso é como a baratinha? Por que a gente não faz a mesma coisa? O que é que eles têm que nós não temos? Aí, bom, nós temos mais do que eles, porque na época deles, eles só tinham o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios e a Revista Espírita. Não tinha Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós temos a codificação inteira, toda a obra de Chico Xavier, a obra do Divaldo, a obra de tantos bons médios que tem por aí, Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama, né? E tantos outros médios que trouxeram um grande cabedal de iluminação através de textos e palestras. Nós temos tudo isso, e por que não conseguimos fazer? E aí, sabe o que é pior ainda, Carlos? Para piorar mais a situação? É que se Kardec coloca, naquele momento, em 1862, Tours como coração da doutrina, hoje, o Brasil é o coração da doutrina. O que nós estamos fazendo com esse coração? Será que não é só fazer o que os espíritas de Lyon faziam? Mas o que é que eles faziam? Bom, é o que nós estamos estudando. Por isso que isso aqui é um texto desconhecido. E esse é o objetivo do nosso estudo. Trazer esse texto. Entre outros, né? Tem outros aqui maravilhosos. A gente resolveu começar por aqui. Temos mais uma pergunta. Carlos, você pode ler, querido? Já pesquisei e não encontrei nenhum centro daquela época, centro espírita, acredito, né? Que ainda exista hoje, ou mesmo até o final do século XIX. Pode me ajudar nessa pesquisa? Que livros procurar? Kátia Barros, de Palmas, Tocantins. Kátia, eu vou... Depois você faz o seguinte, você tem os números da Web Rádio Fraternidade, que você vai falar direto com o Tavares, né? E aí, eu vou pedir para o Tavares fazer uma ligação entre a Kátia e a nossa querida Livramento, que mora na França, certo? Que mora na França. Porque eu tenho a impressão que aí quando você fala assim, daquela época, mas espera aí, de qual época? Da época iniciante ou no desenvolvimento? Porque me consta que em Lyon, por exemplo, eu acompanho um centro espírita, que é em Lyon, onde eu pela primeira vez consegui os textos em francês, né, os textos originais escritos em francês, até para poder conversar com pessoas que sabiam francês, pedir para traduzir. Quando eu tinha uma dúvida se estava traduzido certo ou não, eu pegava o francês e eu mandava para um amigo, dizia assim, amigo, como é que é isso aqui em francês? O francês mesmo. Aí o cara me respondia, eu vi que tinha um problema na tradução, né? E porque o francês sabe o entendimento da língua e o sentido da palavra, que isso é o mais importante. Não é só traduzir literalmente. É o sentido da palavra, né? Quem estuda inglês sabe, tem umas palavras em inglês, quando você traduz, que não faz o menor sentido. Se você traduzir o pé da letra, não faz o menor sentido. Mas aí quem conhece, quem vive no país, sabe o sentido e é mais fácil. E aí, muito provavelmente, fazendo essa ponte, a Livramento é brasileira, mora na França há mais de 30 anos, conhece o movimento espírita lá, e ela vai saber dizer assim, com conhecimento. Por exemplo, eu lembro que o ano passado, numa semana de férias que a Livramento teve, ela foi a Lyon, e ela mandou fotografias dos locais onde Emmanuel relata o massacre dos cristãos de 177. Ela mandou as fotos. Você sabe o que é isso? Eu tinha lido o romance, e quando eu vi aquelas fotos, eu me emocionei. E eu disse, menina, ela tá lá, olha só, olha o que é isso. Eu me emocionei vendo aquelas fotos. Então, eu acredito que a Livramento... Ela mandou essas fotos para a gente. Acho que foi agora no início do ano, no final do ano passado, se não me falha a velha memória. Sim, né? Então, olha a riqueza disso. Então, eu acredito que a Livramento, melhor do que qualquer livro que você possa ler, ela conhece o movimento espírita francês, vai poder dizer assim, não, tem realmente um centro espírita, que foi o centro espírita que Leon Denis fundou,
que até hoje está lá. Então, é um centro espírita daquela época. Tá? Então, honestamente, eu daria informações, assim, muito equivocadas. Primeira característica do pesquisador espírita é dizer não sei quando não sabe. E não inventa. E na Bélgica também tem um movimento espírita muito forte, viu? Creio que mais forte do que a própria França, de uma forma geral. Eu estou acompanhando de longe, mas a Bélgica ela tem um movimento, deve ter por lá alguma coisa, deve ter, né? Não sei de acordo. Não, e assim, é por isso que é interessante quando ela conversar, porque ela quer, eu quero os centros espíritas da França, esses que Kardec fala. Porque, por exemplo, os centros espíritas que, ao se juntar, formaram a Federação Espírita Brasileira, já existiam naquela época. Kardec faz referência aos espíritas brasileiros, eu não lembro se é em 67, ele faz referência numa das revistas espíritas, mais para o final. Então, tem que ser bem, assim, bem específico. Centro espírita naquela época, assim, mas aqueles que Kardec está falando aqui, dessas viagens, ou são outros, né? Temos mais alguma coisa, Tavares? Bom, está no último minuto. Eu quero agradecer de todo o coração. Né? Fica aqui o convite externado, para a gente, vocês podendo, né? O Carlos, eu sei que é muito ocupado. Até hoje, quando eu vi ele de manhã pediu para ela fazer a leitura lá do nosso estudo das 18 horas, eu digo, esse peão está de folga hoje. Né? Esse peão está de folga hoje. Né? E está sempre muito ocupado, literalmente correndo de um lado para o outro, né, lá no Japão. Mas, estando assim, não estando trabalhando, não tendo outro compromisso, vamos para cá para a gente tocar esse barco aqui. A maioria, do mesmo jeito. E quando a doutora Piedade não estiver trabalhando, bota ela de lado e bota o Bob no meio para fazer o equilíbrio. Meu amigo Tavares, a culpa disso tudo aqui é sua, viu? Muito bem, meu amigo. Estou precisando me desobsidiar com vocês. Vocês é uma boa terapêutica, né? Não sei como é que eu vou agradecer tanto, a dívida fica grande. E com certeza só pago nas próximas reencarnações, porque nessa não dá para pagar tanto benefício que a gente está tendo dos amigos. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu queria só pedir 2 minutinhos, que eu quero fazer a divulgação da nossa web rádio, a programação dela, e a gente volta já já. Então, a web rádio, além dessa programação noturna, nós temos também uma programação matutina. Então, toda segunda-feira, nós começamos cedinho aqui na web rádio, a partir das 8 horas da manhã, com o programa Nos Domínios da Mediunidade, com a Amadeu Ferreira, Folha de Quintal de Minas Gerais, e o Ivan Augusto, todos aqui fazendo o programa Nos Domínios da Mediunidade. Eles estão estudando reencarnação. Na segunda-feira, a partir das 17 horas, conhecendo a vida e a obra de Ivone do Amaral Pereira, com a nossa querida Zezé Franco. E a partir das 19 horas, o Estação da Luz, ano 21, trabalhamos na segunda-feira, a felicidade é deste mundo. E logo em seguida, a partir das 20h30, os nossos irmãos Marcos Emário e Ronaldo Gomes, direto do Rio, fizeram o programa Espiritismo e Educação, Jesus e a Educação. E finalizando a noite, a partir das 23 horas, o Evangelho por Emmanuel. Na terça-feira, nós começamos em São Paulo com o programa Construindo Pontos para a Eternidade, com o nosso irmão Delcio, nossa irmã Marília, a Kátia e o Hugo, fazendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa terça foi perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Na terça-feira, a partir das 20 horas, desculpa, querido, porque agora eu me emocionei aqui. Terça-feira, a partir das 17 horas, melhor dizendo, nós temos o estudo da vida no plano espiritual, que é o estudo nosso lá com a nossa irmã querida Silvia Almeida. Logo em seguida, a partir das 19 horas, viria a mudança com o nosso querido Henrique de França de Brasília, ele que tem uma ONG que trabalha justamente as questões das drogas lícitas, ilícitas, recuperação, muito interessante. O tema foi desencarnar nas drogas, como é que é? E ele, pela sua vasta experiência, de um ex-viciado, está no estado de abstinência há mais de 15 anos, tem realmente histórias belíssimas para contar, além do pessoal lá da sua casa, que alberga muita gente que está tentando sair das drogas. Em seguida, a partir das 20 horas, Herculano e o Homem no Mundo, né? Com a nossa querida Heloísa Pires, a filha do Herculano, o Herculaninho,
o Wagner Tadeu e o Alberto Magno, ali da região de Sorocaba, fazem esse programa maravilhoso. E no final da noite, lógico, a partir das 23 horas, tivemos Helena Ferreira do Rio de Janeiro fazendo o Evangelho por Emmanuel. Na quarta-feira, a gente começa cedinho aqui, a partir das 8 horas aqui em Natal, com o programa Filosofia, Ciência e Moral, com o nosso querido Alexandre, a Cristina e o Zé Guilherme. Eles estudaram o Evangelho segundo o Espiritismo, em gratidão dos filhos, laços de família. Logo em seguida, a partir das 18 horas, melhor dizendo, a nossa parceria com a Rádio Rio de Janeiro, AM 1400, desde 1971, que a Rádio Rio de Janeiro está transmitindo os postulados do Evangelho do Cristo e do Espiritismo, e as nossas queridas Deusa e Berenice fazem um programa Missionários da Luz. Nós transmitimos aqui toda a quarta-feira, a partir das 18 horas. 19 horas, o programa Estação da Luz, 21 anos no ar, o amor ao próximo. Foi o tema que o nosso irmão Orson, de São Paulo, o Sandro e o Daniel, de Minas Gerais, abordaram nessa última quarta-feira. E à noite, a partir das 20 e 23 horas, Ivan Augusto, aqui de Natal, fez o Evangelho por Emmanuel. Quinta-feira, nós começamos de novo em São Paulo, com Construindo Pontos para a Eternidade. Aí, dessa vez, o estudo do Livro dos Espíritos, perguntas 71 a 75. Não é 750 não, viu? Foi erro aí da digitação. Só da 71 a 75, instinto e inteligência. E também, a partir das 19 horas, o programa Estação da Luz, ano 21. O tema foi Bem e Mal Sofrer, com as minhas meninas queridas, a Márcia França e a Bete Martins. Elas são trabalhadoras que iniciaram, junto com o Jerônimo Mendonça, né, aquele trabalho lá do Cearejo de Jesus, lá de Itutaba, e também o Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Então, contar histórias lindas, divinas e maravilhosas do nosso querido Jerônimo, junto com Chico Xavier. Logo em seguida, a partir das 21 horas, nós vamos para o Rio de Janeiro com um quarteto fantástico, a Nilceia, o Luiz, a Terezinha e a Valéria. Eles fazem um mergulho no pensamento do Leão Denis. Então, trabalharam essa semana o testamento moral e o desencarne de Leão Denis. Fizeram todo um aparato da vida do Leão em relação a todas as possibilidades. E aí, vamos começar a estudar os livros do nosso querido Leão Denis, o nosso apóstolo do Espiritismo. Em seguida, o nosso irmão Givanildo Costa, do Rio de Janeiro, o homem do Esperanto, fez o programa O Evangelho por Emmanuel. Na sexta-feira, hoje, iniciamos 8 horas da manhã, Domingos da Mediunidade, de novo com Amadeu Ferreira, Ivan Augusto e Fuê de Quintal. Logo em seguida, às 9h30 da manhã, nós tivemos o programa Viver é Sempre o Melhor, estudando o livro Memória de Suicida, e também abordando o tema das questões de suicídios diretos e indiretos, toda semana, não só no chamado Setembro Amarelo. A partir das 15 horas, nós fomos visitar um jovem menino de 85 anos, o senhor Adolfo Nogueira, lá do Centro Espírita Júlio César, ali no Grajaú, no Rio de Janeiro. Ele falou sobre o tema Anjo Guardião. O programa dele é Caminhos da Redenção. Logo em seguida, a partir das 16 horas, História de Espíritos. O tema foi a cegueira maior do livro Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues e de Valdo Franco. Quem fez o programa foi a Zezé Franco. Tivemos agora, um pouquinho antes do programa do Enzo, tivemos Cartas do Além, Cartas Consoladoras, do livro Retornar o Contando, de Chico Espírito Diverso. O capítulo 7, Loucura e Amor, a história do desencarne da nossa irmã Regina Helena, ali da região de Mirassol, com toda a equipe aqui da Web Rádio Estação da Luz. E agora, com os nossos irmãos Enzo, o Amauri e o Carlos, estamos esmiuçando os textos conhecidos de Kardec, Viagem Espírita de 1862 e outras viagens de Kardec, dentro do programa Espírita, dialogando com Allan Kardec. E daqui a pouquinho, a partir das 23 horas, Cristina Albuquerque, aqui em Natal, vai fazer o programa Evangelho por Emmanuel. No sábado, nós começamos às 18 horas com Livros de Luz, Religião dos Espíritos, é um livro que vai ser abordado, Espírito Diverso e Chico Xavier, com a Zezé Franco. Qual é o objetivo do programa? É dar uma dica de livro e a Zezé explica por que esse livro está sendo ali indicado para que você possa chegar numa livraria e comprar. E às 19 horas, o programa, não temos aí o cartaz, é o programa Estação da Luz, ano 21, nós vamos para Massachusetts, lá em Salem, falar com o nosso irmão Tatá Melo, o Marquense Melo, o filho mais querido do Jacó Melo, que vai falar diretamente do centro Cantinho de Luz, lá em Salem,
15 anos que esse centro existe, e ele vai falar sobre 2 personagens fantásticos que estão inseridos no livro Paulo e Estevão, o próprio Estevão e a Abigail. E logo em seguida vai ter o Evangelho por Emmanuel com a nossa Zezé Franco do Rio de Janeiro. No domingo, nós começamos cedinho, numa parceria com a Congregação Espírita Francisco de Paula, ali da Tijuca, no Rio de Janeiro. Todo domingo, a partir das 14 horas, ou 14h30, eles têm uma live. Dessa vez vai ser com o Sérgio Ticem, filho do crânio Francisco Ticem, da Federação, mais a Cristina e o Augusto. Eles vão falar sobre um ano de pandemia, lições e reflexões com a anuência do nosso irmão Cosme Deolindo. E a partir das 19 horas, nós teremos o programa Atualidade do Pensamento Espírita com o próprio Cosme Deolindo e a Silvia Almeida, e eles vão trazer um tema bem interessante, uma pergunta: como combater intolerância religiosa? Logo em seguida, a partir das 21 horas, nós temos o Evangelho no rádio, aquilo que ele faz no lar. Todo domingo às 21 horas nós fazemos aqui na nossa web rádio. Vai ser o capítulo 3, a muitas moraram na casa de papai, e é o último item, Progressão dos Mundos, e a preparação está no livro com o capítulo, o item 16. E fechando o domingo, a partir das 23 horas, o Evangelho por Emmanuel com o ET, que vai falar com vocês. Tenho dito, meu amigo, e me cansei. Muito bem, então vamos. O Carlos fez a leitura inicial, a Mauri fez a prece inicial. Carlos, você faz a nossa prece? Eu só queria pedir uma gentileza a você. Porque tem muita gente aqui que mandou um abraço. O pessoal aí, manda abraço, não dá abraço para ele, fica danado. Aí teve a Neide, né? Deixa eu só colocar aqui. Eita, a internet aqui, eu acho que está meio borocochô. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Aí, meu amigo Alberto, meu aligador, né? Bom dia para você, para a Lúcia. A Liane, a Neide. Neide aqui, né? Roberto, o grande Roberto cantor, né? Um pai de um cabela muito bom, carequinha, né? Amiga Rosilane, né? Lá naquele Cascavel. Ah, maravilha. A Jess Ramos, né? De Anápolis, olha aí, né? Quem mais aqui? O Delcio. Eita, meu amigo Delcio aí, mandando um abraço. Cababom. A Fátima. Amanda. Amanda de Japão. E a Liane. Liane, Rio Grande do Sul. Muito bem. Todo esse pessoal aí, um abraço, um beijo. Todos aqueles que também participaram, muito obrigado pela participação. A gente volta a bola para você, meu amigo. Meu querido Carlos, você faz a nossa prece de agradecimento deste momento sublime? Sim, claro. Alegria para nós. Então vamos, neste momento, dirigindo os nossos pensamentos, os nossos corações ao Pai de infinita bondade, ao Mestre Jesus, aos companheiros de todas as horas, amigos invisíveis, todos estes que muitas vezes nos chamam a atenção através da intuição, da inspiração, para que caminhemos mais acertadamente, nos deixando livres na decisão, na escolha do caminho. Jesus, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta mídia, nesta tecnologia, na internet, e podemos conversar um pouco mais sobre essa doutrina que tanto esclarece, tanto consola. Que continuemos lembrando, que continuemos ativos, não somente na busca do conhecimento, mas aliado a ele, a prática, a mão
na obra, na construção do bem que realmente se faz através do próximo, da caridade, a mais pura expressão como Jesus a entendia, de benevolência, indulgência e perdão. Que todos agora que estão aqui conosco, nos ouvindo, que possam ser abençoados, que possam, após este programa, levantar dentro de si um pouco mais de questionamentos, de reflexões, incitados ao autoconhecimento e ao conhecimento da verdade. Obrigado mais uma vez, que Jesus possa abençoar a todos, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez eu quero agradecer ao Tavares pelo espaço, a vocês meninos, o convite fica aberto quando quiserem, não precisa nem chamar de novo. Vocês tendo tempo, dizem assim, Êngio, cadê o link? Eu sei que às vezes estão muito ocupados, aí realmente, mas já fica aberto aqui para a gente vir aqui bater papo, que eu acredito que é isso que ajuda as pessoas nesse momento tão necessário, né, que tá puxada a coisa, tá puxada, né? Não são momentos como esse aqui que nós trazemos a mensagem do Evangelho, do Cristo, da doutrina espírita, esclarecendo, consolando. Obrigado, pessoal. Valeu, meu amigo, muito obrigado. Valeu, Carlão, valeu, Amauri. Nós estamos encerrando a programação agora do esmiuçando os textos desconhecidos, dialogando com Kardec. Daqui a pouquinho, 23 horas, a nossa querida Cristina vai começar o Evangelho por Emmanuel. Muito obrigado, sucesso, saúde e paz com Jesus de Nazaré sempre. Muito obrigado, boa noite.